Sim, agora que, assim, falando mais em termos mais leigos, paciente que é mãe, com certeza, Sim, pelos fatores hormonais, pela amamentação, a mama passar. já caiu, Cresce muito entendeu? durante o Cresce, período da depois amamentação. murcha. Paciente que perdeu muito peso, paciente que tem fatores mais genéticos, que desde a adolescência ela fala assim: nossa, alguma coisa está errada no meu peito, não é normal. Porque a mulher mesma percebe no espelho, entendeu? Nossa, eu acho que minha mama não se desenvolveu da maneira correta, porque você se compara, né? Alguma coisa não está certa. Então, essa pessoa, essa mulher, tem que procurar uma consulta, uma avaliação para ver o que a gente pode ajudar, né? Como que podemos ajudar. Sim, agora já vê, você falou uma questão genética, então às vezes é uma mãe que já passou por isso, a história da mãe, né, a avó da pessoa tem essa história e tudo, Muito comum. muito comum. E aparece às vezes muita gente jovem, às vezes até muito jovens no consultório já atrás disso. Aparece muito. Inclusive é meu maior público. Mulheres que ainda não engravidaram, 20 e poucos anos. E é importante falar isso para nosso público, porque não é necessário aguardar a gestação para você procurar uma cirurgia de mama, tá? Porque às vezes tem aquele conceito errado. Ai, não vou operar mama porque depois não vou conseguir amamentar só depois de ter filhos que eu vou operar minha mama. Não, tem mulheres que operam muito novas. E tudo vai depender da queixa da paciente. Se incomoda, tem que procurar ajuda. Se incomodou, é porque Entendi. precisa procurar ajuda. Mas a mastopexia, ela não vai atrapalhar na imensa maioria das vezes ou nunca a amamentação. Sim, é difícil falar 100%, né? Tá. Nunca, Na não existe medicina não nunca na existe medicina. isso. Mas na maioria das vezes não atrapalha, tá? Por quê? Imagina que quando a gente faz mastopexia, reposiciona todo aquele tecido mamário. Tem diversas técnicas para fazer isso, tá? Técnicas cirúrgicas. Mas vamos pensar assim, ó, os ductos lactíferos, que é por onde a mama produz o leite e sai pelo bico, né? Sim, Para o neném amamentar, eles são como se fossem vários canudinhos, tá? Durante a cirurgia, pode ser que alguns desses canudinhos por onde o leite tem que sair sejam cortados, tá? entendi. Por causa da técnica cirúrgica. E isso vai depender, obviamente, do grau de flacidez, do grau da queda das mamas, de qual técnica cirúrgica é utilizada. E falar que a cirurgia vai atrapalhar a amamentação, não tem assim nenhum artigo científico que comprove isso, porque tem Tá. mulheres que nunca operaram as mamas e não conseguem amamentar. Então não dá para colocar tudo na cirurgia, né? A amamentação por si só, eu falo, já tive filho, é muito multifatorial, né? Às Isso, vezes o problema não é na mama, às não vezes o é na problema é o mama, neném que não exatamente. aceita a pegada, muitos fatores, né? Isso, mas depende muito da técnica cirúrgica. Vamos falar assim, uma grande porcentagem, mais de 50, 60%, conseguimos preservar esses ductos com a técnica cirúrgica adequada para que a mulher consiga amamentar, entendeu? Tá, chegamos lá, doutora, quero fazer, você falou que tem indicação, tudo legal. Como é que é esse preparo? Tem algum exame, algum cuidado a mais? Faz exame da mama? É, a mulher que procura um cirurgião plástico, nem que seja só para mama, lipo, abdômen, tudo, é uma mulher saudável, tá? E a gente só o fato de se submeter a alguma cirurgia já é um risco. Certo. Então temos que deixar tudo o mais seguro possível, certo? Porque já corremos o risco na cirurgia. Sim. Então, exames pré-operatórios são fundamentais. Ambiente hospitalar, tá? Então, tem que ser feito num ambiente hospitalar. O paciente fica internado uma noite, pelo menos eu deixo. No dia seguinte eu avalio para ver se está tudo certo, aí para ir para casa. É até bom que dá até mais segurança. Eu me coloco um paciente agora, você Com fica até mais certeza. tranquila, E né? para o cirurgião também. Para mim é uma segurança a mais, que o paciente está no hospital, qualquer coisa me liga, entendeu? Então, acho importante. Cuidados do pré-operatório, exames de sangue, né? Como qualquer cirurgia, ver se não está com anemia, coagulação. Aí, pacientes mais novas, abaixo de 35 anos, ultrassom de mamas. Acima de 35, eu já peço ultrassom de mamas junto com mamografia, tá? Inclusive, teve uma paciente conhecida que estava em programação, e quando é conhecido, às vezes o protocolo ele não é seguido à risca, né?
O Você paciente vai, se não, sente muito mais à claro, vamos vontade e o médico lá, vai tolerando. isso, vai tolerando um pouco, mas eu falei assim: Eu não vou te operar se você não me entrega os resultados. A cirurgia estava marcada para a semana seguinte e ela nada, nada, e eu cobrando. Você não me entrega o resultado, não vou te operar. Sexta-feira à tarde, me manda o resultado da mamografia por mensagem de WhatsApp. Fala assim, sacanagem, não passou em consulta. A cirurgia estava marcada para terça-feira da semana seguinte. Na sexta-feira à tarde, ela me manda uma foto do resultado da mamografia. Aí deu suspeita de malignidade. De câncer. Cirurgia cancelada. Isso. Resultado, ela fez uma mastectomia, porque a biópsia veio positiva para câncer. E depois, logicamente, ela ficou muito bem, graças a Deus. Reconstruímos a mama e tudo, entendeu? Então, tem que seguir o Ela não protocolo. deixou de ficar bela, mas É, precisou passar por algo antes. precisou passar por algo. Então, existe um protocolo a ser seguido, a gente não pode quebrar essa regra. Paciente acima de 35 anos, ultrassom de mama, mamografia. Abaixo de 35 anos, ultrassom de mama. Aí o restante é tudo que envolve, né? Uma cirurgia como qualquer outra. Exames de sangue, raio-x, avaliação do cardiologista, um ecocardiograma, eu peço teste ergométrico, múltiplos exames que precisam serem feitos. Até teste de gravidez, né? Vocês fazem muitas vezes, né? Nossa senhora, isso é muito importante. Imagina você operar uma paciente grávida. Nós operamos paciente em idade fértil. Não, isso é muito importante. Não dá para correr esse risco. Não tem como. E da cirurgia, eu sei que você falou que tem muitas técnicas, mas o que é o básico que se faz na cirurgia de mastopexia? Sim. O que se faz no básico? Retira o excesso de pele que está embaixo da mama, o polo inferior da mama, a partir do bico para baixo, é retirado. Então você tira da dobrinha para Do até bico, o né, da bico. mama, isso, até a dobra, que é o surco mamário. Tá. Tudo isso é retirado, a pele. Esse tecido mamário que está lá embaixo, a gente reposiciona e coloca lá em cima, onde deveria ser o colo, certo? E se for partir a associação de implante, aí a gente faz uma loja, né, um espaço para ele entrar. É isso.